quinto episódio da nossa análise do desenho O Espetacular Homem-Aranha de 2008. Não esquece do like, do comentário e da inscrição para fortalecer o canal, Nerdola. A gente não vai enrolar muito não, bora ver o que de mais importante rolou no episódio passado. A Tia May ainda continua com os problemas financeiros. O Peter ele vai ter que ajudar o Harry nos estudos, mas abandona ele para ir lá no Clarim receber o pagamento pelas suas fotos, o que vai fazer com que ele esqueça de ajudar o Harry, e aí o Harry vai ficar puto com ele. Agora tanto a Gwen quanto o Harry estão bravos com o Peter. O Peter tenta chamar a Betty para ir pro baile de outono da escola, mas ela não aceita. O Peter ele recebe o dinheiro do Clarim, mas ao invés de comprar uma câmera nova, ele decide dar a grana pra Tia May pagar suas contas. Mas a Tia May, mano, acha isso aí meio paia. E eles entram em um acordo do Peter todo mês tirar 10% do seu salário pra comprar uma câmera nova. O Harry ele toma uma lição de moral do Norman, que diz pra ele parar de procurar desculpas para suas falhas e assumir o controle da sua vida. O Norman vai fazer um acordo com a máfia. A máfia vai dar cobaias humanas pro Norman usar nos seus experimentos e em troca ele fornece vilões pro Rei do Crime. Isso foi o que de mais importante rolou no episódio 4, nerdaiada. Agora bora pra esse episódio 5. O episódio começa com o Homem-Aranha fazendo miranhazice. Do nada rola uma explosão no subsolo. Vemos que é o O'Hearn e o Marco. Os dois pangaré tão felizão achando que vão conseguir fugir porque eles estão no subsolo. Mas aí o Miranha chega e prende eles. Desse jeitão mesmo, mano, sem enrolação. Na cadeia os dois estão putos porque só tomam piaba do herói. Vai chegar um guardinha, abrir a cela e diz que alguém pagou a fiança deles. Eles saem da delegacia, entram em um carro e lá dentro tá o cabeça de nós todos, o cabeça de martelo. E aí temos a introdução. Esse início aqui, nerdaiada, é o Rei do Crime colocando seu plano em ação. Como eu falei, no episódio anterior, a máfia fez um acordo com o Norman Osborn. A máfia vai dar cobaias humanas pro Norman fazer capangas genéricos. Aí o Homem-Aranha vai ficar ocupado com esses carinhas e ele não vai mais atrapalhar os rolês do Rei do Crime. É interessante pra máfia e também interessante pro Osborn. É um plano genial, falei. O que dá a entender, mano, é que o cabeça de nós todos foi aí buscar o Marco e o O'Hearn pra levar eles pro Norman. Vamos ver se é isso mesmo. Estamos na casa do Peter e a gente vai ter o Peter brincando com as suas teias, que na minha opinião é uma referência ao Peter do Maguire testando seus poderes lá no primeiro Homem-Aranha de 2002. A Tia May entra no quarto e começa a elogiar o Peter por ele estar cumprindo com o combinado de chegar em casa antes das 10 horas. Por isso ele agora pode chegar depois desse horário caso ele ligue antes. No segundo episódio ela ficou pistola porque o Peter estava aproveitando desse acordo e sempre chegando depois das 10. Aí ela impôs que ele chegasse antes das 10 horas. Só que agora ele pode chegar depois, se ele ligar antes. Ela pergunta que papel o Peter tá segurando. Ele responde que é só um folheto do baile de outono do colégio, mas que ele não vai por não ter um par. A Tia May diz que ele é um antissocial fracassado, que deveria deixar de ser um merda e convidar a sobrinha da vizinha, a Mary Jane. Ele vai tentar dar uma desbaratinada ali. Diz que ele precisa ir pro colégio e assina corta. Olha que legal, cara. A série já tinha inserido esse plot nos episódios anteriores. Então, quando eles voltam aqui para esse baile de outono, a série nem precisa se aprofundar muito porque já tá fresco na nossa memória, o que faz com que o episódio ele não precise perder tempo explicando sobre o que é essa festa. Isso adianta muito a trama. Vemos o cabeça de nós todos entrando em um galpão abandonado. Ele e o Marco descem do carro e o O'Hearn fica. O martelo diz que esse trabalho aí é só do Flint Marco. Ele diz que o Rei do Crime tá de olho no Flint. E é isso. Estamos no colégio Midtown. O Peter chega e senta na mesa com a Gwen e o Harry, que tão puto com ele. Eles, cara, vão fazer as pazes rapidamente, o que mostra que eles podem tá puto com o Peter, mas ainda são melhores amigos. Isso fortalece em nossa mente a amizade entre eles. Por mais que eu ache um pouquinho forçado isso aqui, eu posso até passar um pano. Até porque na adolescência, cara, era assim mesmo. Você brigava com seu amigo e 10 minutos depois, você já tava amigo dele de novo. No alto-falante do colégio, o professor de educação física diz que vai acontecer uns testes pro time de futebol, depois que uns atletas ali se lesionaram. O Harry vai ficar animadaço e diz que ele vai tentar fazer o teste, mas a Gwen vai olhar pra ele e lembrar que ele é um merda magrelo que precisa tomar banho com os braços abertos pra ele não cair no ralo, sem chance dele conseguir entrar no time. O Harry vira pro Peter e pede pra ele fazer o teste junto só pra dar um gás ali nele. Aí, mano, temos essa viajada aqui do Peter, imaginando o Homem-Aranha jogando, e ele decide não fazer o teste. Cara, isso aqui tem um significado gigantesco pra quem não conhece o Homem-Aranha.
Homem-Aranha. O Peter poderia sim fazer esse teste, obviamente não vestido de Homem-Aranha, né? Como o Peter Parker mesmo. Ele poderia mandar muito bem sem esforço nenhum. Isso faria ele se tornar popular e conseguir reconhecimento. Mas esse cara aí não é ele, tá ligado? Ele estaria aproveitando das suas vantagens para conseguir benefício próprio. Em Guerra Civil do MCU, o Peter Parker diz que não mandava bem nos esportes antes de ganhar os seus poderes. Por que ele deveria se aproveitar disso agora que tem, tá ligado? Isso seria egoísmo e um tipo de corrupção. Essa regra se aplica aqui também. O Peter, ele não deve aproveitar das suas vantagens para benefício próprio, porque esses dons, moralmente falando, não são para isso. Basicamente, nerdola, isso aqui significa que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Foda, né? O Peter tá lá mexendo no seu armário e percebe que o Flash tá falando com esse gordão aqui. Ele tá falando que o Osborn vai participar dos testes e o gordão diz que eles vão moer o Harry no outro dia. O Peter então decide fazer o teste para proteger o seu amigo. Bom, ele não vai poder jogar bem, senão vai ficar muito na caruda que ele é especial, tá ligado? Então vamos ver como que o Peter vai lidar com isso. Vemos o Dr. Octopus preparando o Marco para uns testes. O Marco aqui é a cobaia que a máfia forneceu pro Osborn. O Octavius é funcionário do Osborn. O acordo deles já tá em vigor. O Octavius tem os seus braços mecânicos, mas ainda não é do mal. Ele diz que esses braços aí servem para manter uma distância segura dos seus experimentos. Isso vai deixar o Flint Marco meio cabreiro. Como assim uma distância segura, tá ligado? O Otto diz que existe umas preocupações. O Marco vai ficar doidão, só que ele tá preso. O cabeça de caixa d'água entra na sala e tenta acalmá-lo. O Otto começa a explicar o que vai fazer com o Marco. No caso, ele vai introduzir uns grãos de silicone microscópios no corpo do Flint. Isso vai permitir ele passar por detectores de metais sem problema nenhum. Outro efeito é que o corpo do Flint Marco vai ficar impenetrável. O Flint fica meio confuso e pergunta o que impenetrável quer dizer. O cabeça de caixa d'água responde que nada vai poder penetrar o corpo dele depois do experimento, ou seja, essa aqui é a cura gay. Aí sim o Marco gosta da ideia. Voltamos pro colégio Mittal. A molecada tá lá pra fazer o teste. O Flash diz pra esse carinha aqui que eles vão ajudá-lo a entrar no time. O teste começa e o Flash fica alastrando todo mundo, mano, jogando sujo, trapaceando. Só que pro amigo dele, ele dá uma aliviada. Só que aí, mano, o Harry começa a se dar bem. Não só o Harry, o Peter também. No final, o professor diz que o amigo do Flash é bom, mas que o Harry e o Peter são melhores. Ali fora do campo, essa mina, que é namorada do gordão, fica xingando ele porque ele ficou tentando alastrar os outros jogadores. Ele tava jogando sujo também, e fala pra ele parar de ser um cuzão e jogar limpo. A cena corta pro experimento da cura gay. O Otto tá dizendo pro Norman que os equipamentos ali são uma merda, que ele precisa de mais tempo pra testar se a cura gay é segura. O Norman olha pra ele e diz que esse aí é o teste e manda ele iniciar. O Otto liga a máquina. O experimento, mano, é um pouquinho parecido com o experimento lá do Homem-Aranha 3 de 2007. Começa a rodar a areia em volta do Flint, só que aqui na série é mais dramático. O corpo do Marco se deforma todo, tá ligado? O teste basicamente dá errado e ele explode, cara. Sim, é bem doido isso aqui, ele explode. O Otto vai ficar em choque, porque, né, teoricamente eles mataram uma pessoa. O Norman, ele não demonstra remorso nenhum, absolutamente zero empatia mesmo. Fala que eles vão ali limpar o local e tentar outro experimento mais pra frente. O cabeça de nós todos nota algum movimento e temos a areia se juntando e formando um corpo. Detalhe pra essa cena aqui, idêntica ao terceiro filme do Maguire. O Marco fica louco, putaço, mas a testa de amolar facão vai tentar acalmá-lo. No carro, o Martelo tá tentando ser otimista, dizendo que agora o Flint Marco tá super poderoso, boladão e tal. Tá tentando engambelar ele. O Marco diz que ele não quer se vingar do Homem-Aranha, que ele só quer dinheiro. E agora ele tem poder pra conseguir isso. O Martelo, mano, vai tentar lembrar o Flint Marco a quem ele serve. Só que, véi, o poder corrompe o homem. E o Pamonha acredita que ele é o pica das galáxias agora. Ele estoura a porta do carro e vai embora. Só que meio que o Martelo nem liga, porque na verdade ele não quer que o Homem-Areia mate o Homem-Aranha. O trato era só criar uma distração pro herói não atrapalhar a máfia. O Marco vai direto pro banco. O Peter tá ali perto e ouve um alarme. O Marquinho tá lá tocando terror no banco. O Miranha chega e a gente vê que ele tá de saco cheio já. Ele vai ter que prender o Flint Marco de novo, tá ligado? O Marquinho, mano, agora ele é poderoso e vai dar uma piaba no herói, que fica todo confuso. Detalhe pra animação fora dos poderes do Flint Marco, mano. Ele se transformando em areia é muito bem animado. Na verdade, a luta em si é bem animada como de costume. Temos essa referência ao filme do Sam Raimi. No meio da treta, o Marquinho acaba soltando que o rei do
do crime transformou ele em vilão pra moer o Homem-Aranha na porrada. Só que, mano, o Homem-Aranha nunca tinha ouvido falar de Rei do Crime. Além de burro, o Flint marca um boca aberta do caralho. A polícia chega, o Marquinho vira areia pra fugir dela, mas acaba esquecendo o dinheiro. Mano, que bicho burro, velho. Como de costume, a animação desse desenho é maneiraça. É muito bem animado. Os poderes do vilão em si são bem animados. A luta é maneira como de costume. O padrão de qualidade, mano, se mantém. O Clarim publicou sobre a luta dos dois. O Peter tá pensando nesse vilão. Ele quer deixar o teste pro time de futebol de lado pra ir atrás desse cara. Só que a Liz chega e elogia a performance dele no teste. Na verdade, ela meio que dá em cima dele. Ele fica de pipi duro e decide que o importante mesmo é fazer o teste de futebol, já que vai trazer mulher pra vida dele. Gadão da porra. Obviamente, cara, isso aqui vai contra os ensinamentos do tio Ben. Mas né, a gente tá falando de um adolescente. O bicho não tem cabeça formada ainda. Então é natural ele, em alguns casos, pensar mais com a cabeça de baixo do que com a de cima. O que obviamente vai trazer consequências. No teste, o amigo dos valentões vai bem porque tá sendo ajudado. O Harry e o Peter também vão bem, mesmo os valentões tentando sabotar eles. Ao mesmo tempo, vemos o Homem-Areia tocando terror na cidade. Ou seja, enquanto o Peter tá usando seus poderes para benefício próprio, a cidade tá se fudendo. O teste acaba e o professor diz que tá pensando em colocar o Peter como jogador titular e o Harry vai ficar na reserva. Dá pra ver que o Harry vai ficar bolado, já que mais uma vez o Peter tá sendo melhor que ele em alguma coisa. Na saída da escola, o Harry comenta que o Peter nem queria fazer o teste, que esse teste aí era o sonho do Harry, que não basta o Peter ser o cara mais inteligente da escola, agora ele também quer uma vaga no time. Dá pra ver que o Harry tem esse sentimento grande de competição com o Peter. Mas na moral, mano, no episódio anterior, o Norman deu uma puta lição de moral foda no Harry, dizendo pra ele parar de desculpas, que ele ser ruim em alguma coisa não significa que os outros não podem ser bons. Ele ser ruim é culpa dele mesmo. O Peter ser o cara mais inteligente do colégio não é algo ruim pro Peter. O Harry não conseguir passar em cálculo é culpa dele mesmo, tá ligado? Esse merdinha é um puta vitimista do caralho, dizendo que a culpa é do Peter por ele ser um merda. Os atletas passam ali do lado e chamam os dois pra irem bater um dogão. O Harry, de bate pronto, mano, vai dizer que vai e ainda vai pagar pra todo mundo. O Peter não aceita e prefere ir embora com a Gwen, que tava indo sozinha. O Peter pede desculpas por ainda tá tirando foto pro Clarim. A Gwen aceita. E antes de continuar, mano, porque ver um papo legal do Peter com a Gwen, vamos falar um pouquinho do Harry. Aqui, a gente vê o puro suco do Harry Osborn, culpando o Peter pelos fracassos dele e tentando arranjar amigos através de dinheiro. Ele fala que vai pagar o lanche pra todo mundo, só pra ser aceito na rodinha de amigos. É um merdinha completo, mano. Não entendeu nada do que o pai disse pra ele no episódio anterior. Voltando pro Peter e pra Gwen. A Gwen comenta sobre o baile de outono. Ela vai falar alguma coisa, mas o Peter interrompe ela, dizendo que convidou a Milf lá do Clarim. A Beth, lembra? A Gwen vai ficar com ciúmes, mas o Peter diz que a Milf recusou o convite dele. Aí ela vai animar de novo. Ela vai tentar convidar ele, mas ele interrompe mais uma vez, dizendo que nem tava afim de ir nesse baile de outono, o que desanima ela mais uma vez. Ô draminha adolescente, viu? Do nada, temos um carro forte, o boladão no trânsito. Bate o senso de justiça ali no Peter, que fala que precisa tirar fotos, só que ele fica receoso porque acabou de pedir desculpas pra Gwen justamente por causa das fotos. Só que a Gwen, mano, é muito gente boa. E ela diz que tá tudo bem, e libera ele. O Aranha vai atrás do carro boladão. O Marquinho tá lá dentro. Os dois começam a lutar dentro do carro forte, o que obviamente é uma referência ao terceiro filme da trilogia do Sam Raimi. Eles acabam indo parar em uma construção e eles continuam brigando lá. Enquanto isso, temos o Harry com os atletas. O Harry, mano, até que ele tá se dando bem com a galera. Bom, a galera mais gente boa, né? No caso, o Randy e essa moreninha aqui, que eu não sei o nome, que é a namorada da Thaís Carla. A Thaís Carla vê que o Harry tá se dando bem demais com a sua namoradinha e vai tentar marcar território. Glory é o nome dessa moreninha. Ele chama ela e derruba de propósito o suco no Harry. O Flash vai tirar sarro. Só que a Liz, mano, ela é a namorada do Flash, lembra? Ela não vai curtir isso aí também não. A Glory vai ficar putaça, porque ela já tinha falado pra Thaís Carla parar de fiar da putagem lá no teste, mas ele continuou, mano. Ela manda a Thaís Carla tomar no cu e pede pro Harry levar ela pra casa. Harry...
Chegou a hora, garotão. Vai lá, faz seu nome. Voltamos pra construção, só que à noite. O Aranha, mano, ele tomou um pau do Marquinho. Ele acorda debaixo dos escombros, mas o Homem-Aranha tá lá esperando ele pro segundo round. Temos uma briga nervosa dos dois, mas pra variar, o Aranha vai usar água pra derrotar o Homem-Aranha. Aqui eles tentam dar uma diversificada. Ao invés de água, o herói usa cimento pra derrotar o vilão. Ele derruba cimento no Homem-Aranha, que é petrificado. A luta em si é maneira, mas a resolução final, querendo ou não, a gente já sabia qual seria, né? O que torna essas batalhas contra esses vilões como o Electro, o Homem-Aranha, meio que sendo mais do mesmo, já que em todas as mídias o Homem-Aranha derrota eles da mesma forma. E sem falar que essa batalha final aqui é mais xoxa do que a do meio do episódio. Ela tem, mano, 1 ou 2 minutinhos, que por mais que seja bem animada, é rapidinha e de fácil resolução. Não parece que o Homem-Aranha tava dando um sacode no herói no episódio, tá ligado? A cena corta pra casa do Harry. Ele chega lá, dá oi pro seu pai e pra sua mãe. Sim, a mãe do Harry tá aqui. Na maioria das adaptações ela tá morta, mas aqui nesse universo ela tá viva. Detalhe legal, né? O Norman pergunta por que ele tá mais zoado do que o normal, por causa da sua camiseta suja. O Harry diz que deu um rolezinho com a galera do time, já que agora ele tá fazendo teste pro time de futebol. O Norman vai olhar pra ele e dizer que ele é um bosta jogando futebol. O Harry tava esperando uma recepção mais positiva, tá ligado? Ele vai olhar pra sua mãe, mas ela, mano, não esboça reação nenhuma. Isso vai fazer com que ele fique bolado e determinado. E mais uma vez vemos o Norman sendo o filho da puta que costuma ser, só rebaixando o filho ao invés de apoiá-lo. No dia seguinte, vemos o Harry e o amigo dos valentões mandando bem no teste, só que o Peter não. O que faz com que o Harry seja aprovado em primeiro, o amigo dos atletas que a gente descobre ter o nome Brown fica em segundo e o Peter é reprovado. Vemos a Glory trocando a Thaís Carla pelo Harry e temos um trocadilho legal do Peter aqui, dizendo que se ele quisesse, entre aspas, toda a glória, ele não usaria uma máscara. Entenderam? Entenderam? Glória, Glory, enfim. O importante é que o Peter decidiu que o melhor a se fazer é continuar sendo ele mesmo, não usar os seus poderes para benefício próprio, que os poderes são para um bem maior. O Peter fica bolado por ter sido rejeitado pelos populares, mas logo em seguida a Gwen aparece trazendo um sorvete para ele. E o episódio termina com o Peter tomando um sorvete com a Gwen, que é realmente uma amiga de verdade. Ao contrário do Harry, o Peter não precisou comprar a amizade dela, muito pelo contrário, foi ela que comprou um sorvete pro Peter. Eu não sei se isso aqui foi de propósito, mas é um paralelo legal. O Harry, ele tenta comprar os amigos, já o Peter não. O Peter decidiu abdicar da fama ali por causa do Harry mesmo. Era o sonho do Harry ser popular. Ele preferiu deixar o Harry vencer o teste e ele ser escanteado. Ele decidiu também que os seus poderes não são para isso, que ele não devia abusar dos seus poderes só para benefício próprio, que ele ser ele mesmo vai fazer com que as suas amizades sejam verdadeiras. A amizade da Gwen vale bem mais do que esse monte de interesseiro e essa fama. E agora vamos pro veredito? O episódio 5 de O Espetacular Homem-Aranha mantém o nível da série. Nesse episódio aqui, não vemos tanto desenvolvimento de relações quanto os anteriores. Ele é mais sobre os planos da máfia sendo colocados em ação. O acordo entre o Rei do Crime com o Norman começa a funcionar aqui. Eles criam um Homem-Areia, que serviu de distração para o Homem-Aranha durante todo o episódio. Só que o Flint Marko é um boca aberta boçal. Ele acaba deixando escapar sobre um tal de Rei do Crime. Mais uma vez a série plantando sementinha sobre um plot do futuro. Lá na frente, quando mencionarem mais uma vez sobre esse tal Rei do Crime, o Homem-Aranha vai lembrar que já ouviu esse nome antes. É muito legal como essa série apresenta os plots do nada, tá ligado? Eles vão inserindo de pouquinho em pouquinho nos episódios, o que deixa tudo mais natural quando chega a hora de abordar esses temas. Em relação aos relacionamentos, vemos o Peter recuperando a amizade dos amigos. Sinceramente, eu achei bem fácil esse perdão do Harry e da Gwen. O Peter só senta ali do lado deles, fala umas coisinhas e pronto, tamo amigo de novo. No caso do Harry, né? Já que a Gwen teve o seu momento de perdão lá no ônibus. Vemos o Harry se tornando aquele Harry Osborn que a gente tanto conhece, o cara mimado sedento por atenção. É a primeira vez que o Harry tem um destaque grande na série, a ponto dele tomar decisões e não ficar reclamando. Ele decide agir como seu pai falou. Por mais que tenha agido errado, pelo menos ele fez alguma coisa. Sabemos que o Harry é um nerdola fracote. Vimos ele tentar subir numa corda e não aguentar o peso do próprio corpo no episódio anterior. O que, cara, cria uma confusão na nossa mente. Como ele se mostra um atleta excepcional, sendo que no episódio anterior ele era um fracote?
Bom, a gente vai descobrir isso nos próximos capítulos. A fama tá subindo na sua cabeça, ele tá tentando comprar amigos, ele bota a culpa no Peter pelo seu fracasso, ele se sente rejeitado pelo seu pai quando o Norman não aceita que ele faça o teste pro time de futebol. É o Harry Osborn que a gente tanto conhece. Vemos mais do interesse da Gwen pelo Peter. Ela quer convidar ele pro baile, mas acaba não conseguindo. O Peter em si não tem muito de desenvolvimento. Ele aprende que não deve buscar usar os seus poderes para benefício próprio. Só que no caso do episódio, não é bem explorado. Ele não tem um grande momento de aprendizado, tá ligado? No meio do episódio, vemos que o Peter decide fazer o teste de futebol ao invés de ir atrás do Flint Marko. Aqui tá um problema pra mim. A gente não vê consequência disso, tá ligado? O episódio só mostra umas ceninhas ali do Flint Marko cometendo uns crimes enquanto o Peter tá jogando bola. Mas o episódio ele não vai trazer um peso dramático pra isso. O que faz com que essa decisão egoísta do Peter não seja sentida por nós, tá ligado? O Homem-Areia é um vilão maneiro. A gente já vem vendo ele desde o começo da série, então a gente já gosta do personagem do Flint Marko. Os seus poderes são maneiros, mas a luta final deixou a desejar. O episódio 5 mantém o nível alto da série. Ele tá longe de ser o pior episódio, mas também tá longe de ser o melhor. Ele é um episódio de meio de tabela, tá ligado? A gente não vai se lembrar dele, mas ainda assim ele tem a sua importância. Comenta aí o que vocês estão achando da série, nerdaiada. Eu leio todos os comentários. Um beijo no coração de todos e até a próxima.